mais uma vez, meus irmãos, boa noite. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso livro, ao nosso estudo, para que nós venhamos estar entendendo não somente o propósito de Deus, mas a palavra dele sobre as nossas vidas. Amém? Às vezes, meus irmãos, nós entendemos isso, né? A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado ou o episcopo, né? O bispado, excelente obra deseja. Mas nós não podemos pular algumas etapas, porque se nós pularmos algumas etapas, nós não estaremos preparados quando a dificuldade, quando a tempestade ou quando a luta sobrevier em nossas vidas. Nós estaremos carregando um fardo que não é nosso. Então, para que nós não venhamos carregar este fardo, então, progressivamente, Deus vai desenvolvendo o nosso chamado, o nosso ministério em nossas vidas. Amém? Nós estamos estudando sobre discipulado. Então, o que é discipulado? É ensinar a outrem. Eu ensino a outrem aquilo que eu aprendi. E aonde eu aprendo? A minha fonte. Seja ela de discipulado, seja ela de casais, seja ela de teologia, seja ela do que for, meus irmãos. A nossa fonte, ela deve ser a palavra. Nada pode fugir da palavra. Você vai ver sempre o pastor frisando aqui que a palavra que nós devemos seguir, é a palavra que nós devemos olhar, é a palavra que nós devemos analisar, é a palavra que nós devemos examinar. Então tudo é pela palavra. Mas pastor, e se tiver algo que não está na palavra, então se torna secundário. Amém? Se torna secundário. Porque prioridade é a palavra. Pode ser bonitinho, pode ser bom, mas vai se tornar secundário. Prioridade mito é a palavra. Não importa quem esteja aqui. Se eu falar algo para vocês que esteja fora deste livro, então precisamos tomar cuidado e analisá-lo de uma forma fria, de uma forma Jesus está na casa. Jesus está aqui hoje, louvado seja Deus. Eu passei um dia desde de manhã, já acordei hoje, a hora que eu entrei no carro, falei para Deus, tem algo errado. Falei, não sei o que é, mas tem algo errado. Sabe quando você acorda parece que tem algo errado, parece que tem um peso. Aí já peguei o carro, fui trabalhar, já fui orando, né? Para que Deus viesse a jogar por terra se houvesse alguma coisa, mas o dia parece que não fluiu, parece que as coisas não foram, não andaram, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Vamos lá, a lei e o evangelho. Nós já aprendemos um pouco sobre a lei, sobre alguns fatores da lei, o que é lei cerimonial, o que é lei moral, os mandamentos do Senhor, para que servem os mandamentos, quais são os mandamentos. Isso é importante, meus irmãos, nós sabemos, tá? O que foi abolido, né? A lei cerimonial foi abolida e a lei moral não foi abolida, nem será até a volta ou a vinda de Cristo em nossas vidas. Amém? O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, quando Jesus ele vem à terra, ele incluiu quem? Não somente os gregos, mas toda a humanidade, a salvação. A palavra evangelho significa boas notícias. É uma palavra grega que se escreve evangelion. Era sempre usada para anunciar grandes feitos dentro de um império. Sempre que o mensageiro trazia boas notícias ao reino, fazia com que o povo pulasse de alegria. É surpreendente o fato de Jesus, desde o início de seu ministério, dizer que tinha um evangelho para anunciar. Ou seja, boas notícias, boas novas. Meus irmãos, sempre quando havia uma boa notícia, uma boa nova, então eles chamavam de evangelho.
Era essa palavra que eles usavam para anunciar uma boa nova. Preste bem atenção, quando Jesus, nós temos o período intertestamentário, que nós conhecemos de 400 anos, onde não se levantava nenhum profeta na face da terra. Então agora Jesus, ele manda João o Batista, que foi o precursor de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, como uma voz profética. Por quê? Todas as vezes que se chegava um rei ou uma autoridade, quando se vem uma autoridade, por exemplo, visitar o Brasil, o que eles fazem? Eles fazem um percurso, e nesse perímetro ou nesse percurso, aonde aquela autoridade vai passar, ela vai passar pelos caminhos mais bonitos, mais arrumados. E esses caminhos, se houver alguma coisa no caminho, eles vão consertar o caminho para que essa autoridade venha então passar por esse caminho. Vão abrindo o caminho para essa autoridade e por onde ela vai passar, eles vão consertando aquele caminho. Por isso que quando João Batista vem, ele é o precursor de quem? De Jesus. Jesus, ele é rei. Então João Batista, ele veio preparar o caminho para o Rei dos Reis, para que ele viesse à terra. Por isso que ele vem preparando o caminho. Ele vem preparando o caminho para que o rei viesse chegar à terra, porque ele tratou e tratava Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é dessa forma que nós temos que olhar, dessa forma que nós temos que tratar. Ele é rei, por isso do temor, por isso da reverência, por isso da gratidão, por isso do serviço a ele. É ele, nós fazemos parte desse exército. Ele é o general de guerra, ele é o Jeová Sabaote, o Jeová Nissim, ele é a nossa bandeira. Nós não temos a bandeira somente de um time ou a bandeira de um país, não, a nossa bandeira é Jeová Nissim. Ele é a minha e a tua bandeira. Ele conquistou a minha e a tua terra. Quando alguém conquistava alguma terra antigamente, o que eles faziam? Colocava bandeira, para dizer o quê? Esse país é nosso, essa terra é nossa. Qual a bandeira que tem no meu e no teu coração? Qual é a bandeira que tem? Falaremos mais sobre o Evangelho em nossa próxima lição. Apenas o mencionamos aqui no início desta lição para dizer que o Senhor Jesus, quando apresentava o Evangelho, fazia isto usando a lei. Um grande exemplo disso é seu encontro com o conhecido jovem rico. A passagem bíblica que conta essa história é o Evangelho segundo Mateus 19. Por que, meus irmãos, é o Evangelho segundo Mateus? Isso é coisa básica do Evangelho. O Evangelho não é de Mateus, o Evangelho não é de Lucas, o Evangelho não é de João. O Evangelho é de Jesus Cristo. Segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João. O Evangelho é de Jesus Cristo. O Evangelho não é de homem. Ele foi escrito por homens, mas o Evangelho é de Deus. Amém? Então, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Jesus está dando um exemplo para ele. Jesus está dizendo para ele o que ele deveria fazer para entrar na vida eterna. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você viu que esses mandamentos que Jesus agora começa a falar para esse jovem rico são os mandamentos morais, não são os cerimoniais, mas mandamentos morais? Agora ele diz: Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O texto nos apresenta 5 situações interessantes. Vamos a elas. O desejo. Havia no jovem rico, cujo nome nós não sabemos, um desejo muito grande de se tornar um discípulo de Jesus. Ele chegou para Jesus com as seguintes palavras: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Sabemos que havia no coração dele um desejo
grande de ser salvo, ou seja, de alcançar a vida eterna. Alcançar a vida eterna é a mesma coisa que ser salvo. Logo, aquele jovem queria ser salvo. Esse era o seu desejo. O dever de todo aquele que deseja ser salvo é guardar os mandamentos. Essa foi a resposta de Jesus para ele. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então fica a pergunta: é fácil guardar os mandamentos? Já vimos nas lições anteriores a essas quais são os mandamentos. Os 10 mandamentos, o decálogo, as 10 palavras, os quais são uma forma de resumir toda a lei. Lembra quando eu falei sobre os 10 mandamentos e depois Jesus foi e resumiu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu intelecto, de toda a tua alma e de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Quer dizer, nesse resumo dos mandamentos, que os judeus tinham por 613 leis, nesse resumo dos mandamentos, se eu cumprisse aquilo que Jesus estava falando, eu cumpriria os mandamentos. Agora, a gente observando isso, parece fácil, parece ok. Então eu amo a Deus, né? Ele já está pegando o quê? Os primeiros mandamentos, que é sobre a idolatria, e já está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Então, ouve o chamar de Israel. A oração de Israel é o quê? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então eu preciso amar somente a Deus. Então eu não posso ter nada no meu coração que vá tomar o lugar de Deus. Nenhum sentimento, nenhum amor, nenhuma pessoa, nenhum objeto, nenhuma casa, nenhuma conta bancária, nada pode tomar o lugar de Deus na minha vida. E pastor, como que eu vou saber se algo está tomando o lugar de Deus na minha vida? Quando você perceber que se você perder um algo, você vai entrar em desespero. Se você for perder um algo, e esse algo tirarem de você, e isso começar a criar desespero no teu coração, esse algo está no lugar de Deus na tua vida. Como que, pastor? Por exemplo, sua conta bancária. Se alguém tirar a sua conta bancária hoje, se alguém tirar o seu emprego hoje, se alguém tirar a sua internet hoje, se alguém tirar o seu celular hoje, se alguém tirar algo, a tua casa hoje, isso vai te levar ao desespero. Então, se isso vai te levar ao desespero, isso está tomando o lugar de Deus na tua vida. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que tacar fogo na minha conta? Eu tenho que gastar todo o meu dinheiro? Não. Não. Deus não queria que Abraão matasse Isaque. Ele queria que Abraão tirasse Isaque do coração dele e colocasse Deus. Então você tem que tirar esse ídolo, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então eu tenho que tirar esse ídolo do meu coração e colocar Deus. Quando eu fizer isso, então sim, agora eu não estou praticando a idolatria. A idolatria não é somente eu fazer uma imagem, adorar essa imagem ou me curvar a ela. Não, isso era bem no passado. Agora nós temos a idolatria, qualquer coisa que eu colocar no lugar de Deus na minha vida. Inclusive, pessoas que colocam o orgulho, pessoas que colocam a soberba, a arrogância, ou o ego, ou o eu, ele coloca ele como Deus. Como o Estado. O Estado, ele quer ser um Deus na minha e na tua vida. Ele quer controlar a minha e a tua vida. Isso era antigamente e é agora. Lembra quando Deus falou com Abraão? Abraão veio de uma família politeísta. Ou seja, num ambiente onde se adoravam vários deuses. Então Abraão estava acostumado que para aplacar ou para amenizar a ira de um Deus, era-se necessário fazer um sacrifício. Então, fazendo o sacrifício, eu aplacaria a ira de um Deus. Então, agora, quando Deus chama Abraão para ser monoteísta, o que é isso, pastor? A adoração ou adorar somente a um único Deus. Então, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, nós conhecemos, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem.
presta bem atenção. Abraão sai desse ambiente onde ele estava, politeísta, onde ele estava acostumado, que para aplacar a ira de um Deus, se fazia um sacrifício. Por isso que quando Deus, ele pede Isaac para Abraão, aquilo lá para Abraão, ele já estava acostumado. Espera aí. Então esse Deus que é monoteísta, ele não é diferente dos outros deuses que a minha família adorava. Porque a minha família fazia isso. Eles matavam ou sacrificavam para aplacar a ira de um Deus. Agora ele está pedindo ao meu filho para que a ira dele seja aplacada. Vocês entenderam como para Abraão aquilo? Ele ia comparar Deus com os outros deuses. Então Deus precisava ensinar Abraão, que Abraão precisava tirar Isaac do coração dele e ensinar que ele não era os deuses que a família dele servia. Ele era o único Deus. Você está entendendo? Esses ídolos que existem no nosso coração, nós precisamos tirar. O que se fazia? Eu vou matar, eu vou sacrificar o mais fraco para aplacar a ira de alguém mais forte. Não foi assim com Abraão? A família dele fazia o quê? Eu vou pegar o mais fraco, vou sacrificar para aplacar a ira de um Deus que é mais forte. Isso mudou de Abraão para cá? Mudou de Abraão para cá? Não, não mudou. Por quê? Eu pego o pobre e eu amasso ele, pressiono ele, o mais fraco, para aplacar a ira de quem? De um Deus que é o Estado. Entenderam isso agora? O sistema, como é que funciona? Eu pego ele, o mais fraco, e sacrifico. Eu sacrifico o pobre. Para quê? Para aplacar a ira de um Deus, que é o Estado. É assim até hoje. Só mudou os nomes e as posições. Mas a história se repete. Aleluia. Guardar os mandamentos significa não quebrar nenhum deles. Se você quebrou um só, você não guardou os mandamentos. Exemplo. Se você desobedeceu os seus pais em algum momento da sua vida, você quebrou um dos mandamentos. Se você mentiu, quebrou também. E assim não guardou os mandamentos. E todo aquele que não guardou os mandamentos, perfeitamente, não pode entrar na vida eterna. Não pode ser salvo. Fica a dúvida. Alguém assim irá para o céu? A resposta é óbvia. Não, ninguém. Pois o dever de todo aquele que deseja alcançar a vida eterna é guardar e cumprir todos os mandamentos. O esclarecimento. Meus irmãos, existe no meio gospel algumas coisas que já são normais. Os crentes mentirem, os crentes enganarem, os crentes não pagarem, os crentes serem vistos como caloteiros. Parece que isso já é normal. Aonde nós chegamos, as pessoas, agora nós temos que desconstruir aquilo que a sociedade ou esses picaretas, eles construíram. E principalmente quando você fala que você é pastor. Você fala que você é pastor, tem pessoa que não quer nem fazer negócio com você. Tem pessoa que não quer nem fazer negócio. Por causa dos picaretas que disseram que eram cristãos ou pastores, eles foram, mentiram, enganaram, ludibriaram, tiraram vantagem. E aí o que acontece? Quando chega alguém que tem a palavra de Deus simples, porque a palavra de Deus ela é simples. Por mais rebuscada, ela fala com uma criança e ela fala com um doutor. Ela fala com todo mundo. Por isso que eu e você, como igreja, nós temos que aprender a falar com todos. Por quê? Se nós somos imitadores de Cristo, então nós precisamos andar como Ele andou. Falar como Ele falou e agir como Ele agiu. Então o que acontece nesse meio gospel, nesse meio de crentes? Que não tem temor a Deus e acham que o mentir está tudo certo. O enganar está tudo certo, o tirar vantagem está tudo certo. Tudo isso passou a ser corriqueiro e cotidiano. Já o coração está tão cauterizado que ele já não consegue nem mais distinguir o que é palavra, o que é verdade e o que é mentira. Não, para ele está tudo normal. Eu vou fazer ali, vou falar uma mentira e está tudo normal. Já encaixou a mentira. Já está lá encaixado. E está tudo bem. Mas, está tudo bem? Será que está tudo bem?
Isso está tudo bem para mim e para você? É isso que nós temos que refletir. É isso que nós temos que ser. Não é aparecer aonde nós estivermos, mas sim deixar Cristo aparecer aonde nós estivermos. E como que ele vai aparecer? O exemplo ele deu para mim e para você de humildade. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa frase, esse versículo, meus irmãos, ele tem que estar intrínseco dentro do meu e do teu coração. Porque se tiver no meu e no teu coração, a gente pode até errar, mas no mesmo momento, a sensibilidade do Espírito Santo vai fazer eu e você pedir perdão. O crente já não tem mais isso. Não precisa mais pedir perdão. Não precisa, isso aí é coisa do passado. Agora é tudo moderno. Eu vou lá, falo com o irmão e está tudo certo. Não precisa mais. Sabe por quê? Ninguém quer mais se humilhar. Não queremos mais. Nós não queremos mais cumprir aquilo que Cristo veio fazer. Nós queremos fazer as coisas do nosso modo. E não é assim, igreja. Se nós não se atentarmos para isso, quando Jesus voltar, como nós estaremos? Como que nós iremos ficar com a volta de Cristo? Será que nós estamos no banco aí, pensando no quê? Ou fazendo o quê? É para Ele que nós devemos olhar. Nós devemos olhar para Cristo. Porque se nós olharmos para o homem, pelo amor de Deus, não vai achar nada que preste. Nada. Por isso que Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso protetor. É com Ele que você, quando está em desespero, você pede e Ele atende. Tem coisa que você, às vezes você vai ligar para mim, ou vai ligar para o pastor Barbosa, pastor Samuel, pastor Garrido, pastor Heraldo, e não vai achar o telefone. A gente não vai atender. Mas se tem um telefone que nunca dá ocupado, se tem um telefone que toda vez que você chamar, ele ouve, ele atende, é o de Cristo. Então começa a usar esse telefone. Ele dá isso para a gente, ele dá essa liberdade para mim e para você. Ele está hoje dizendo para mim e para você, fala comigo. Não fala com A, não fala com B, porque às vezes a gente fala com A, fala com B, fala com C, mas não falou com o dono. Não falou com o dono. Eu falei com um monte de gente, mas você falou com o dono da igreja? Você falou com Cristo? Não. Por isso que às vezes as coisas saem errado. Jesus, querendo deixar mais claro como entrar no reino dos céus, passa a explicar, mandamento a mandamento, o que é precioso para ser salvo. E ele coloca, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diante de tudo isso, o jovem rico afirma que havia cumprido tudo. Não lhe faltava nada. Aparentemente, Jesus estava lhe mostrando mandamentos relacionados ao próximo. Embora tenhamos visto que honrar pai e mãe é uma forma de honrar a Deus. Então, quando eu honro meu pai e minha mãe, eu estou também honrando a Deus. Presta atenção, honrar pai e mãe não é só não fazer ele passar vergonha ou ajudá-lo. Não. Honrar pai e mãe é honrar com dinheiro também, sustentando ele na sua velhice. Você sabia disso? Isso aí eu estou honrando meu pai e a minha mãe. A cultura japonesa tem isso. Quando eles vão casar, eles já fazem um quarto. Para quem é esse quarto? Para o meu pai e para a minha mãe. Mas vai morar junto com você? Sim. Eles são gratos. É a cultura deles. Entendeu? Nós não temos isso. Mas, por exemplo, essa situação de filhos, de amá-los, os filhos, e educá-los dessa forma moderna, isso veio do século XIX para cá. Porque antigamente os filhos eram mão de obra. Era mão de obra. Homem era mão de obra, e a mulher? Como que ela era tratada? Na época de Jesus, quando chama a Bíblia de machista, eu olho e falo, você não entendeu a Bíblia, nem leu ela, né, querido? Você não entendeu nem leu. Jesus que quebrou esse paradigma. Jesus veio para quebrar isso. Ele falou com as mulheres, quando um homem judeu, ele nem se dirigia a mulher nenhuma. Então Jesus ele veio quebrar todos esses paradigmas que nós temos. O valor, essa valorização dos filhos, e agora não passou só para os filhos, né? Passou também para os cachorrinhos, né? Agora, os cachorrinhos agora têm mais valor, às vezes, do que um ser humano. Você vê, o diabo sucintamente,
ele vai entrando, ele vai mudando, ele vai, não é vai goela abaixo, ele vai fazendo eu e você se acostumar com aquilo. Ele vai fazendo a sociedade se acostumando, para que quando eu e você venha se levantar, nós venhamos nos constranger, porque há uma multidão contra a gente, mas a verdade está aqui, e se for para morrer pela verdade, eu e você tem que estar pronto para morrer por ela. E aparentemente o jovem interessado em ser salvo, cumpria tudo isso, ou seja, era uma pessoa boa, aos olhos dos homens. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Aos olhos humanos, era uma pessoa honesta, altruísta, obediente aos pais. Mas isso significaria que ele iria para o céu? Jesus esclarece que não. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Agora nós vamos ver o problema. Qual era o problema daquele jovem? Um só. Ele não cumpria o primeiro dos 10 mandamentos. E isso foi suficiente para mostrar a ele que ele não poderia se tornar um discípulo de Jesus. A lei impede a todos de se tornarem discípulos de Jesus. O que a lei veio para impedir, o evangelho veio para permitir. Eu não vou ler aqui, meus irmãos, Romanos 7, do 7 ao 25, mas depois os irmãos, eles atentem para isso e façam essa leitura em casa, porque é uma leitura muito boa, tá? Esse tipo de permissão, né? Não é uma permissão, uma libertinagem, não é isso. Tá? Meus irmãos, meus irmãos, eu não faço nada para mim ser salvo, eu faço porque eu sou salvo, então é diferente. Eu não faço para me alcançar a salvação, eu faço porque Cristo me presenteou com a salvação. Então esse constrangimento, esse amor, essa alegria, essa gratidão que existe no meu coração, vai me impulsionar a fazer a obra de Deus. É isso que tem que estar no meu coração. Por que eu faço a obra de Deus? O que me impulsiona a fazer a obra de Deus? Tudo que eu for fazer, meus irmãos, eu tenho que me analisar, eu tenho que me examinar. O porquê que eu fiz isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque se há alguma rapina no meu coração, se eu estou fazendo algo para me mostrar para os homens, ou para ser para os homens, isso não tem validade diante de Deus. Não existe validade. Por isso que você vai ver, às vezes, pessoas agradando outras pessoas. Eu não tenho esse negócio, né? Tem gente que tem, né? Eu não tenho esse negócio, né? Você tem que ser você. É você e Cristo, né? Você vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer, tá? Não precisa fazer nada mais. Não. Meu querido, vamos voltar para o estudo. Quebrando o primeiro mandamento, nenhum outro pode ser cumprido. Qual era o problema daquele jovem? Ele cumpria alguns mandamentos e deixava outros para trás. E cumprir alguns mandamentos não torna a pessoa salva. Ele deveria, antes de tudo, entregar o seu coração a Deus e dar a Ele o trono em sua vida. Não tendo nada além de Deus reinando em seu coração. Deus não divide nosso coração com outros deuses. E esse era o grande problema daquele jovem. Respondido sua pergunta, né, Rogério? Uma certa feita, meus irmãos, eu estava entrando aí, estavam os obreiros lá na porta, eles falaram assim para mim, Rogério falou, pastor, aquele jovem rico, ele foi salvo ou não foi? E eu falei para ele, não compete, né, a gente dizer se uma pessoa é salva ou não. Isso compete a Deus. Nós não somos juízes, né? Juiz só existe um. Quem é juiz? Quem vai voltar como juiz? Não mais como o meu e o teu advogado, não. Mas como o juiz vai julgar a minha e a tua vida. Então, não cabe a nós dizer, olha, esse foi salvo, esse não foi salvo. Não cabe a nós. Isso não cabe a nós. Isso cabe a Deus. Por isso que eu acredito que nós vamos ter surpresa, né?
Alguns vão chegar e vão dar a mão e vão falar, ah, você também está aqui, estamos no céu. Não, eu vou falar, não, querido, aqui é o inferno. É uma analogia, viu, irmão? Só para descontrair. O outro vai entrar e vai pensar, Jesus, eu vim para o inferno. E a hora que ele vai falar, não, aqui é o céu, querido. Aqui é o céu. Não, porque eu vi aquela pessoa lá, rapaz. Ah, eu pensei que ele ia direto para o inferno. É assim, entendeu, queridos? Por isso que pertence a ele, não a mim e a você. Jesus apenas pediu ao jovem que fosse e vendesse tudo que tinha e desse aos pobres. Em outras palavras, o que Jesus pediu ao jovem foi que ele se desfizesse do ídolo que guiava sua vida. Ele era guiado pelo dinheiro. Sua riqueza era sua fonte de felicidade e de paz. Olha isso, meus irmãos. E isso daí, meus irmãos, isso é muito importante a gente aprender. Por quê? Parece simples, mas é difícil. É difícil até você ficar sem. Todo mundo fala assim, ó, ah não, mas eu não tenho problema com dinheiro, para mim tanto faz, enquanto você tem. Passa a não ter. E eu digo não ter mesmo. Aí você vai ver. Aí você vai ver o tamanho do ídolo que estava dentro do teu coração. Aí você vai entrar em desespero. Em desespero. Quando vem para o culto arrastado, olha para a tua cara, a cara está murcha, parecendo uma laranja. Olha, vai comentar você, paz do Senhor, nem a paz você não consegue dar. Por quê? O ídolo que estava dentro do teu coração era o dinheiro. E aí quando você se vê, tem pessoas que só assim, ó, só de eu vou ficar sem o dinheiro já virou um desespero. Já acabou a vida da pessoa. Acabou a vida da pessoa. Fala para, se eu for, pelo amor de Deus. Então, é isso que nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Independente. Mas pastor, isso é fácil? Não, não é. Mas Jesus não disse. Lembra quando eu falei do pecado de arrancar um olho? De arrancar a mão direita? É a dor que nós iremos sentir de estar arrancando esse ídolo do nosso coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então nós temos que fazer o quê? Arrancar esses ídolos do nosso coração. Para arrancá-los, nós temos que ter o quê? Fé. Fé naquele que nos chamou. Descansar e confiar naquele que nos chamou. Por isso que às vezes você vai ver, na maioria das vezes, os cristãos passando provas. Por quê? Precisa arrancar os ídolos para então adorar somente ao único Deus. Aí você começa então a se preparar, porque você passou pelo processo. Então após passar pelo processo, então você começa a ter comunhão e intimidade com Ele e adorá-lo na beleza da sua santidade. Jesus apenas pediu que ele retirasse esse ídolo da vida e colocasse Deus no lugar. Após isso, poderia ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E o jovem acabou indo embora triste, porque tinha muitas propriedades, muitas riquezas. O apelo de Jesus a quem deseja ser seu discípulo é simples. Deixe tudo e abrace a Cristo. Lembra quando Mateus falou sobre isso, aqui na oportunidade que ele teve? E, meus irmãos, todas as vezes que nós falamos isso, você vai viver isso, tá? Porque às vezes é bonito nós falarmos, é bonito, mas aí Jesus vai falar, agora você vai viver, agora você vai viver o que você está falando. Mas tem um monte de picareta que não vive. Tem, esses picareta vai ter com Deus. Eu estou falando de pessoa séria, de crente. Eu estou falando com uma classe de crente. E quando são servos de Deus, um remanescente que Deus tem obra e tem chamado, esse remanescente, quando Deus fala, ouve e obedece, coloca em prática. Mesmo que não colocar na hora, mas no coração, o Espírito Santo fica falando, você precisa mudar. Você precisa deixar de fazer isso. Você precisa mudar. Você precisa deixar de fazer aquilo. Você precisa deixar de pensar naquilo. Você precisa deixar de entrar naquilo. Porque o Espírito Santo está conduzindo você para uma intimidade maior. Deixe tudo o que você tem abraçado e amado para trás e abrace a Cristo. De modo que Ele se torne tudo em sua vida. Meus irmãos, parece simples? Viu agora?
falando, parece simples, mas a coragem tem que estar dentro do meu e do teu coração. A oração, você chega na tua casa hoje e fala para Deus: Deus, eu quero deixar isso. Eu não quero mais ter isso ou esse medo na minha vida. Eu não quero mais passar por isso. Isso tem me incomodado e tem me separado de servir ao Senhor. Eu não sei o que é, cada um tem o seu. Querido, cada um tem o seu. Pastor, o senhor também tem? Eu sou o que mais tenho. Eu sou o que mais tenho. Por isso que eu corro para me arrepender, corro para pedir perdão. Deus, me perdoa disso. Me perdoa daquilo, tira isso do meu coração. Olha o que eu fiz, olha o que eu falei, olha o que eu pensei. É assim. A oração é assim, meus irmãos. Não tem que fantasiar nada. Deus não quer saber da sua oratória, da sua retórica, da sua hermenêutica. Ele não quer saber da sua exegese. Ele não quer saber dos sensus plenius da palavra. Ele não quer saber de nada disso. Ele quer saber da sinceridade do meio do teu coração. Uma oração simples, ela alcança o trono de Deus. Então você ora do seu jeito, do jeito que você quer, do jeito que você sabe falar com Ele, mas fale a verdade. Porque é na verdade que Ele vai trabalhar. Ele não consegue trabalhar na mentira, Ele não consegue trabalhar na hipocrisia, Ele não vai ouvir, porque você está mentindo. É o publicano. É o publicano e o fariseu. Passagens da Bíblia que tem que chamar a minha e a tua atenção. Passagens da Bíblia que quando a gente estiver lendo, a gente tem que falar: Jesus, eu estou sendo esse fariseu? Eu estou sendo esse fariseu? Então se eu estiver sendo, arranca isso de mim. Arranca isso de mim. Eu estou pensando como esse fariseu? Ou eu faria como esse fariseu? Faria sim. Porque quando as pessoas chegam perto de mim, eu julgo elas. Eu quero um estereótipo do jeito que eu quero. Eu quero que as pessoas sejam da forma que eu quero. E Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com forma. Ele fez cada um diferente um do outro, para que a gente fizesse um corpo e um completasse o outro. Cadê o... Então por isso que eu e você, nós temos que atentar para isso. O meu irmão que está do meu lado, o meu irmão que está na minha frente, o meu irmão que está atrás, ele é totalmente diferente de mim. Mas é ele que vai me completar para o corpo de Cristo. É Ele que vai me completar. Querido, no céu não tem quem chega primeiro. Enquanto o último não chegar, não tem mesa pronta. Não é uma competição. É junto. É junto. Um sente, o outro sente. Um vai, o outro vai. Ah, mas pastor, se o senhor ficar pensando assim... Ah, eu não penso desse jeito porque eu já sou vivido. Ah, já passei por muita coisa, eu não penso assim. Então continua pensando assim, querido. Continua pensando assim. Vamos ver a hora que Jesus voltar. Aí eu quero ver o que você vai apresentar para Ele. Eu quero ver o que você vai falar para Ele. É isso que eu quero ver. Olha, ninguém me enganou porque eu sempre meditei na palavra. Eu fui formado em teologia, li vários livros, então ninguém me enganava. Eu já conhecia tudo que ia acontecer, a maneira que a pessoa ia fazer, como ela ia se comportar. Ah, Deus, eu sou o quarto da Trindade. Entende isso? Querido, isso aí, Deus, sinto muito, mas Ele vai te vomitar. Ele vai te vomitar. É com humildade, é com amor no nosso coração, é como família. Se não for assim, não vai adiantar. Sim, a gente vai apanhar, vai ser humilhado, faz parte. Mas se Jesus foi, eu e você, nós não queremos ser. Jesus, o mestre, o salvador de toda a humanidade. Lá em Filipenses capítulo 2, o que é nós? Ele se esvaziou de si mesmo. E sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Você pode imaginar isso, ele num Getsemane? Você pode imaginar isso, ele suando gotas de sangue? Você pode imaginar um Deus, por mim e por você, que não valia nada. Que não valia nada. Não tinha nada em mim e você para chamar a atenção dele. Você pode imaginar um Deus ajoelhado e dizendo, a Bíblia diz que ele estava aflito, angustiado até a morte. Mas ele sabia que eu e você ia estar sentado aqui hoje. Ele sabia.
Ele sabia que eu e você ia ser rejeitado. Ele sabia que eu e você ia ser humilhado. Ele sabia que eu e você ia ser julgado. Ele sabia que eu e você ia ser fraco. Ele sabia de tudo. Mesmo assim ele falou: eu morro pela tua vida. Se isso, meu querido, não entrar dentro do teu coração, não adianta. Eu sinto muito. Isso precisa entrar. A cruz, ela precisa estar intrínseca dentro do meu e do teu coração. A base do evangelho é a cruz. Eu tenho que aceitar o Cristo Salvador, mas também tenho que aceitar o Cristo Senhor. Porque Ele é Salvador de todos, mas Senhor, Ele é Senhor de poucos. Porque poucos de nós têm coragem de abdicar de coisas da nossa vida para servir a Ele. Hoje, querido, eu falei para minha esposa, eu falei: não vai dar para eu ir. Não vai dar para eu ir. Eu falei: eu vou ligar para o pastor e vou falar para ele: não vou. Um irmão, um obreiro me ligou, eu falei assim: não vai dar para mim ir. Eu fiquei batendo, meus irmãos, e batendo e falando para Jesus: eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu não tenho compromisso com o pastor Barbosa. Eu tenho um compromisso com Deus. Você entende isso? Consegue entender isso? Eu não dou a palavra para ele. Por isso que às vezes ele fala para mim: pastor Leandro, faz isso aqui para mim. Eu falo para ele assim: eu vou orar. Aí ele olha para minha cara, bravo. Porque eu não estou dando a palavra para ele. Eu não estou falando para ele. Eu estou falando para Deus. Então, se eu estou falando para Deus, eu preciso ter um compromisso, porque eu tenho o temor dele. E o meu temor, aonde fica? Aonde fica o meu temor? Aí eu vou falar: não, mas eu vou fazer o pastor Barbosa para ele me ver. Ele precisa me ver. Querido. Meu Deus. Não faça isso não. Faça para Jesus. É Ele que lhe ama. É Ele que te colocou aqui. É Ele que cuida da tua família. É Ele que cuida de você. É Ele que cuida do seu chamado. É Ele que cuida. Então faça para Ele. Dê a palavra para Ele. Tenha um compromisso com Ele. Porque isso vai mudar a tua vida. É isso que vai mudar a tua vida. Sim. Se eu der uma palavra com temor a Deus, eu não vou conseguir recuar mais. Sabe por quê? O temor está dentro do meu coração. Então, quando eu recuar, eu não estou recuando para um homem. Eu estou recuando para Deus. Entende isso? E se eu entender isso como importante e como prioridade na minha vida, o que vai acontecer? A honra vem da onde? De Deus. Sabe por quê? Porque quando qualquer um for falar assim: não, aquele ali é assim, aquele ali é assado, aquele ali... Não, Deus vai falar: não, aquele ali não. Aquele ali é meu filho. Aquele ali, ele tem compromisso. Ele erra e se arrepende. Vai errar e vai se arrepender. Vai errar e vai se arrepender. Vai errar e vai se arrepender. É isso que tem que estar no meu e no teu coração. A gente não pode deixar o nosso coração cauterizar e achar que está tudo bem e levar esse pecado de estimação para o resto da vida. E todo mundo está vendo e só você que não está vendo. Porque todo mundo vê. Todo mundo vê o jeito que você fala, o jeito que você age, como você fala. Todo mundo sabe. E só você que não está vendo. E achando que está tudo bem. E achando que está tudo bom. E vamos continuando assim. Você entende isso, querido? Pastor, você está bravo? Não. Mas Deus é de que está com nós. Porque, querido, se eu e você não agirmos desta maneira, nós não iremos conseguir. Se nós não olharmos e não desejarmos o céu, o que nós estamos fazendo aqui? Uma reunião? É uma reunião isso? É um clube? Não, não é. Isso aqui é um exército que Deus está levantando para levar para o céu. E às vezes há coisas grandes para Deus fazer e nós ficamos nas pequenas. Deus precisa dar uma feijoada, mas como que Deus vai dar uma feijoada se você se engasga com leite? Lembra do filho de Abraão? Quando ele foi para o desmame, o que houve? Festa. Porque agora ele ia começar a comer comida sólida. Então está na hora de eu e você começar a comer
comer comida sólida. Está na hora da gente deixar as picuinhas, está na hora da gente deixar as coisas de lado e começar a olhar para Cristo e ter um alvo, um propósito na minha e na tua vida. No meio desse propósito, quando nós estiver caminhando, a gente vai tropeçar e vai cair, mas o propósito está lá. Então, se eu tropecei e cair aqui, eu tenho que tirar e continuar para o meu propósito. Paulo falou para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo, direto para quem? O alvo. Quem é o meu e o teu alvo? Assim também acontece conosco. Se não estivermos dispostos a deixarmos tudo por Jesus, não somos dignos dele, nem da salvação, nem de herdarmos a vida eterna. Se o consideramos menos do que os prazeres desse mundo, não seremos dignos dele na eternidade. Ou ele é tudo aqui e agora, ou não será na eternidade. Aleluia. A lição do jovem rico nos ensina que a lei mostra a completa incapacidade que temos de chegar ao céu por nossas próprias forças ou habilidades. Por mais que nos esforcemos, um só deslize, por menor que seja, tornamos pessoas que quebraram a lei de Deus. O seu padrão é alto, o que torna a chegada ao céu... Cadê? Eu já me perdi, irmão. Ali, embaixo, né? Seu padrão é alto, o que torna a chegada ao céu algo impossível de se alcançar, sem a graça de Deus contida no Santo Evangelho da reconciliação, tema do nosso próximo estudo. As boas novas do reino dos céus. Muitos podem pregar... Charles Spurgeon falou, meus irmãos. Olha a frase que Charles Spurgeon falou. Muitos podem pregar o evangelho melhor do que eu, mas ninguém pode pregar um evangelho melhor do que o meu. Entenderam isso? Muitos podem pregar, olha isso, o evangelho melhor do que eu, mas ninguém pode pregar um evangelho melhor do que esse aqui. Entende isso? É essa palavra que vai mudar a tua vida. É essa palavra que vai mudar a tua casa. É essa palavra que vai mudar a tua família. É essa palavra que pode mudar uma igreja. É essa palavra que pode mudar uma nação. Ou eu acredito nisso, ou eu não vou conseguir. Eu preciso acreditar nisso. E eu preciso praticar isso. Isso é o mais importante. Essa prática, meus irmãos, é o mais difícil. Mas eu e você temos que lutar todos os dias para que nós possamos praticar. O Evangelho é a mensagem de boas novas trazidas por Cristo. E apesar de chamar boas novas, o verdadeiro Evangelho começa com péssimas novas. Ou seja, péssimas notícias. Estas só podem ser consideradas boas pelo fato de serem um aviso do que nos acontecerá caso permaneçamos distantes de Deus, fugindo para os ídolos do nosso coração. Os ídolos do nosso coração são dinheiro, pornografia, mentira, ganância, vícios, etc. São coisas que nos trazem paz, ou alegria e satisfação, ao invés de Deus. Uma paz passageira e deste mundo, ao invés da paz de Cristo, que excede todo entendimento e guarda nosso coração e mente nos momentos de desespero. E é justamente em momentos de desespero que corremos para os ídolos de nosso coração. Você já viu, meus irmãos, as pessoas quando elas estão desesperadas? Principalmente a gente usa... Por que a gente usa o dinheiro? Porque na própria Bíblia, Deus usou mamon, né? Não pode servir a Deus e a mamon. Ele fez essa comparação. Então, por isso que nós usamos o dinheiro, porque vivemos num país capitalista e é o que gera a sociedade. É o que move a sociedade. E, às vezes, o coração do homem. Então, quando nós, meus irmãos, nós temos esse pequeno desvio, ou esse pequeno problema, basta acontecer alguma coisa, que nós ou corremos ao banco, ou corremos ao irmão para pedirmos emprestado. Ah, eu preciso fazer esse empréstimo para mim fazer tal coisa. Só que nós não nos humilhamos diante de Deus para que Ele venha responder a minha e a tua oração.
Porque se nós acreditamos em Deus, acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito, o seu decreto. Romanos 8, 28. Se nós acreditamos nisso e acreditamos que podemos descansar em Deus e que Ele tem o controle e a soberania de todas as coisas. Então, se acontece alguma coisa na minha e na tua vida, ou é porque Ele mandou, ou é porque Ele permitiu. Então, se Ele mandou ou Ele permitiu, então a minha atitude é estar de joelhos, me humilhando diante daquele que pode resolver a minha situação e mudar o meu cenário. Não é o irmão da direita ou da esquerda. Porque às vezes aquilo Deus está mandando ou permitindo na minha e na tua vida para que nós venhamos aprender, ou sermos aperfeiçoados, ou crescermos na fé. Por quê? Nós só crescemos. A linguagem é essa. O ser humano só cresce em meio à dificuldade. Não, quando está bom não cresce. Mas quando começa a passar dificuldade, ele começa a fazer aquilo que ele nunca fazia. Por quê? Antigamente não dava para orar, antigamente não dava para buscar, antigamente não dava para ir para a igreja. Mas aí apertou, agora, não. Agora eu vou ter que orar. Agora eu vou buscar. Agora eu vou para a igreja. E aí quando recebe a bênção, ele não volta mais. Já recebeu. Quantos de nós não estamos na igreja e não vejo, nós não, ou contemplamos as pessoas recebendo bênçãos e depois não vindo mais? Só veio buscar algo que ela necessitava para a sua carne, para o seu prazer, para a sua satisfação. O olhar dela, o objetivo dela não é Cristo. Mas eu creio que nesta noite aqui o nosso objetivo é Cristo. Ele é o único objetivo da minha e da tua vida. Ele tem que ser. Eu creio que nós viemos aqui hoje para buscar e aprender dele, para que nós venhamos ser transformados verdadeiramente e possamos cumprir o ID. É a missão que ele deu para mim e para você, que é de salvar almas. O Evangelho começa com a notícia de que todos somos condenados. Todos quebramos a lei de Deus, como já estudamos nas páginas passadas. E isso nos torna culpados. E toda culpa gera uma pena a ser paga. E a nossa é eterna, pois pecamos contra o eterno. E a condenação eterna se chama inferno ou lago de fogo. É para lá que íamos caso Cristo não fosse enviado ao mundo. Assim o Evangelho começa com essa péssima notícia, que só se torna boa pelo fato dela demonstrar preocupação daquele que a anuncia e nos tirar desse caminho de perdição e condenação, antevendo nossa impossibilidade de nos salvarmos do inferno e de pagarmos nesta vida o que devemos ao eterno Deus, pelo fato de termos quebrado suas leis. O próprio Deus criou um meio de nos salvar e de cumprir, Ele mesmo, nossa pena eterna. E é aqui que entra a cruz. Meus irmãos, eu acho que essas frases, esse estudo que nós estamos lendo, eu acho que os irmãos já sabem de cor, já conhecemos isso. Mas isso está dentro do nosso coração? Está dentro do nosso coração? Quando nós falamos, eu quero o céu, será que nós queremos o céu? É esse céu que nós queremos? Ou a nossa preocupação está na terra ainda? Sim, vivemos num país capitalista, volto a repetir. Então, precisamos, eu não vou ser demagogo aqui, nós precisamos trabalhar. Sim ou não? Não é? O trabalho dignifica o homem. Deus trabalhou por 6 dias e no 7º ele descansou. Ou seja, cessou as suas atividades. Né? Então, quer dizer, eu não posso simplesmente me tornar um vadio. Não. Eu tenho que fazer por onde? O crente não pode ficar esperando cair do céu. Deus vai me dar. Não. Esforça-te que eu te ajudarei. Então, quer dizer, mas esse esforço-te que eu te ajudarei não pode estar dentro do meu coração. Entenderam? Então, por isso que, por exemplo, se eu faltar num culto de domingo, principalmente, se eu faltar num culto de domingo e não sentir nada no meu coração, querido, algo está muito errado. É isso. Não precisa o pastor chegar aqui e falar, olha, não, é o meu e o teu coração. Nós devemos correr e pedir socorro a Deus, porque nós estamos
caindo da graça. Entenderam? Não precisa ninguém vir aqui falar para mim e para você, olha, você... Não, eu preciso sentir falta disso, eu preciso sentir sede de Deus, eu preciso querer estar com Deus. Outra informação que você precisa saber sobre o Evangelho é que por trás dele havia uma maldição. Todo condenado é visto como maldito e não como bendito. É alguém sobre quem repousa condenação e maldição eterna. Para que o homem, visto como maldito e condenado, seja transformado em alguém liberto, salvo e bendito, abençoado, é necessário que o outro leve a culpa em seu lugar. Por causa da justiça de Deus, não há como um pecado ficar sem juízo e punição. Todo pecado será condenado. Essa é a outra péssima notícia contida nas boas novas. Mais uma vez, por que então são boas novas? São boas novas porque revelam a preocupação de quem anuncia. São boas novas porque revelam a preocupação de quem anuncia em nos avisar do perigo em que estamos e de seu desejo de nos tirar dessa situação. Então Cristo não só nos avisou, ele teve atitude. Sim ou não? Ele avisou e ele mandou o quê? O seu próprio filho para morrer pela minha e pela tua vida. Ele poderia simplesmente colocar a gente aqui e quando ele voltasse, ele falou, ué, vocês fizeram o que vocês quiseram? Então agora todos vocês vão para o inferno. Não, o que ele fez? Além de ele nos avisar, ele deu o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Por isso que nas igrejas, o que mais estão tirando hoje as pregações é da cruz. Vai na igreja e vê as pregações que tem da cruz. Não. Agora é só bênção, recebe, toma posse. É só isso. Mas a cruz, ela tem que estar intrínseca no meu e no teu coração. Eu e você temos que saber como foi a vida do nosso Pai. Como ele morreu, por que ele morreu, em que situação ele morreu e qual foi o objetivo da sua morte e propósito para mim e para você estar sentado aqui hoje. Porque senão eu e você nós vamos vir para o culto e não vamos entender. E como o culto é racional, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu preciso entender por que eu estou sentado aí. O resgate, para dar um fim à nossa maldição e condenação. Jesus de Nazaré assumiu para si o que pesava sobre nós. Isso foi profetizado por vários profetas, mas dentre eles a profecia de Isaías se destaca. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E meus irmãos, quando o homem se volta para o seu próprio caminho, o caminho é o inferno. Não há outro caminho. O caminho é o inferno. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Era para você ter dado glória a Deus. Eu não consigo entender isso. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Eu e você. E levará a iniquidade deles. Iniquidade de quem, igreja?
a minha e a sua. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Sobretudo, nas primeiras palavras, vemos claramente que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essas são figuras espirituais que descrevem o estado de nossa alma, uma alma doente, sofrendo e condenada ao sofrimento eterno. Mas ele tomou sobre si, e isso mudou a nossa história. Igreja, eu vou pegar depois essa parte aqui, que o tempo já não me deixa, se assim o pastor permitir, para explicar versículo por versículo dessa parte, porque essa é a base do Evangelho. Se eu e você não conseguir entender isso, se a cruz não tiver dentro do meu e do teu coração, não adianta, não vai adiantar. Então, quando você chegar na tua casa, ou amanhã, no final de semana, pegue a tua Bíblia, estude sobre a cruz, estude sobre Cristo, reveja a vida dele, sinta o que ele sentiu, entre dentro da história, pergunte, faça pergunta para ele, ore com esta palavra. Eu quero agradecer a minha oportunidade e as palmas ao Senhor, amém?